Divertidamente é um dos melhores filmes da Disney. Mas você já notou que existem algumas coisas que não fazem o menor sentido? No final do primeiro filme, a gente vê que os pais da Riley pintam os rostos e vão pro jogo da filha super empolgados. De acordo com as emoções, aquilo era fofo, mas ao mesmo tempo constrangedor. Are you kidding? I'm not missing one. Go, Foghorn! Okay, I gotta go. A questão é, tá na cara que a Riley está com vergonha. Mas como ela sente esse sentimento se ele só aparece no segundo filme? Será que a responsável por isso antes era a Nojinho? Essas são perguntas que a gente nunca vai ter resposta. Se olharmos bem, é algo que realmente não tem muito sentido, você não acha? Mas essa não é a única coisa incoerente nesses dois filmes incríveis. Nos dois filmes, a gente percebe uma coisa em comum entre as emoções das pessoas que não são a Riley. Elas sempre se parecem com a dona da mente em que elas estão. Por exemplo, na Bree, que é uma das melhores amigas da Riley, as emoções têm o cabelo igual ao da garota. Isso é a mesma coisa que rola no primeiro filme quando vemos a mente do Jordan e da garota popular. Isso sem falar todas as outras que têm suas emoções mostradas. Então, entre todas, só a Riley não tem emoções que lembrem as características da menina. Isso me faz pensar, será que a nossa protagonista é a única no mundo? O mais interessante é que a mesma coisa acaba se aplicando também ao ambiente dos centros de comando das emoções. A gente vê que na mente do pai da Riley é tudo meio cinza e parece uma fábrica ou indústria. Já na cabecinha da professora, é repleta de coisas relacionadas à educação, como um globo e livros. E na mente do Jordan tem até uma rampa de skate. Mas na da Riley é tudo roxo e bem genérico. Pelo menos quando a gente viu a Bree, conseguimos notar que ela tem o mesmo padrão da protagonista. Se você lembrar bem no primeiro filme, quando a tristeza toca nas memórias, elas começam a ficar azuis. Só que se ela tem esse poder no primeiro, por que nada acontece quando ela e várias memórias voltam ao centro de comando? E claramente ela encosta em todas elas. Além do mais, quando as outras tocam nas memórias, elas não mudam de cor. Será que só a tristeza teria essa espécie de superpoder? Isso a gente não sabe dizer, mas a gente tem certeza que você é fã do filme da Riley e suas emoções. Então faz um favor, comenta aqui embaixo #alegria, pra gente ver que você realmente curte. Agora vamos comentar da principal coisa que pelo menos pra mim não faz muito sentido. Quando a alegria e a tristeza acabam sendo sugadas pelo tubo de coleta de memórias de longo prazo, vemos que a emoção amarela passa o tempo todo segurando memórias que tem que voltar pro centro de controle, correto? E em um determinado momento a gente vê que eles encontram uma dupla de trabalhadores da mente da garota que adoram mandar a emoção do comercial de chiclete pra lá. Então, se a alegria viu como mandar as memórias pro centro da Riley, por que ela não pediu pra dupla de trabalhadores enviarem elas pra lá de volta? Ou caso eles não quisessem, por que ela mesma não fez isso quando eles foram embora? Diz pra mim, isso seria muito mais fácil do que andar com elas pra cima e pra baixo durante o filme todo, não é verdade? Okay, here we go! This again? Quando perguntaram a Pete Docter, diretor do primeiro filme e atual chefão da Pixar, ele disse que sim, seria mais fácil. O problema é que isso estragaria a continuação do filme. Então, pensando nisso, de fato, foi melhor não ter mandado elas. No final, a gente vê que as ilhas da mente da Riley não só são restauradas, como outras novas acabam surgindo. E dentre elas, a que mais chama a atenção da Nojinho é a Ilha da Moda. Só que no segundo, a gente nota várias ilhas agora na mente, como a dos vampiros românticos ou das boy bands. Só que, galera, a gente não vê a Ilha da Moda que a Nojinho tanto gostou. Afinal de contas, onde ela está? Será que a Pixar esqueceu que ela tinha sido criada no filme anterior? Fashion Island? Everyone shut up. Boy Band Island. Hope that's just a phase. Say what you want.
I think it's all beautiful. Em Divertidamente 2, a gente vê uma rápida homenagem a Bing Bong, em forma de um boneco de origami feito pela própria Alegria que fica ao lado do seu abajur, o que nos faz lembrar com saudades do sacrifício feito pelo amigo imaginário da Riley. Mas e se eu te dissesse que a morte do Bing Bong não tem o menor sentido, você acreditaria? A primeira coisa que a gente precisa falar é que quando conhecemos o personagem, ele mesmo afirma que é feito de algodão doce. Então, com certeza, apesar de ser grande, ele deve ter o mesmo peso de uma pena. Afinal, o algodão doce é muito leve. Então, seu peso não faria tanta diferença quando ele saltou do caminho para que a Alegria chegasse no topo, você não acha? Outra coisa é que se o Bing Bong está desaparecendo pelo fato da Riley não se lembrar mais dele, por que o seu carrinho foguete não desaparece também? Eu acho difícil que ela não se lembre dele, mas mantenha viva a memória do carrinho. Então, tecnicamente, ele também deveria desaparecer. Mas é claro que isso impediria a Alegria de salvar a Riley. Então, ele ficar seria melhor para a narrativa. Entre o primeiro e o segundo filme, tivemos um salto de 2 anos e vimos que muitas coisas mudaram, principalmente a altura da garota. Afinal, agora ela está na puberdade, que é quando as pessoas têm o principal salto de crescimento. Mas voltando ao tempo, uma coisa que sempre me intrigou: como a Riley, com somente 11 anos, conseguiu embarcar em um ônibus para uma viagem interestadual? Afinal, estava na cara que ela era só uma criança. Claro que ela conseguiu comprar a passagem online com o cartão da sua mãe. Até aí tudo bem, mas entrar no veículo é outra história. Devem ter pensado que ela era uma mulher adulta de baixa estatura. Ou de fato, Gary estava irritado demais para se importar. Olha, vamos comentar agora de uma coisa que vem me incomodando desde o começo do primeiro filme. E eu quero compartilhar com você. Todos nós sabemos que a primeira emoção a surgir na mente da Riley foi a alegria, já que a garota sentiu felicidade ao ver os seus pais. E depois a tristeza foi a segunda, já que ela veio com o primeiro choro da bebezinha. Mas se eu me lembro bem das minhas aulas, a primeira coisa que um bebê faz quando nasce é chorar, já que na verdade essa é a comprovação de que ele tá vivo. Isso acontece porque na primeira respirada do pulmão fora da barriga da mãe, o bebê sente uma rápida sensação de ardência, já que é a primeira vez que temos oxigênio em nossos pulmões. Então, por essa lógica, o certo seria que primeiro ela choraria, e a tristeza surgiria, e depois ao ver os pais ela ficaria feliz, e aí então a alegria nasceria, como uma segunda emoção. O que você acha a respeito disso? Oh, hello. I'm Joy. So, can I just, if you could, I just want to fix that. Thanks. Além do que a gente acabou de comentar, tem outra coisa que também tem relação. Quando a Riley vê seus pais pela primeira vez, a gente vê que ali nasce a sua primeira memória. O detalhe é que em nossas pesquisas, os cientistas afirmam que as primeiras memórias surgem ainda no ventre das mães, quando elas começam a escutar as vozes dos pais, e por isso quando nascem ao ouvirem elas, ficam felizes, como foi o caso da Riley. Logo, aquela não deveria ser a primeira memória da nossa protagonista se seguirmos essa lógica. Tem uma outra coisa que faz bastante sentido, que é você se inscrevendo agora mesmo no nosso canal. Assim você não perde os nossos próximos vídeos. Tá, agora vamos falar de relacionamento. No início fica na cara que a alegria não gosta da tristeza por considerá-la uma emoção negativa. Mas se você parar pra pensar, isso não tem o menor sentido, já que ela se dá muito bem com as outras 3 emoções, e nenhuma delas é de fato positiva. Então a questão que fica é: será que o problema da alegria era pessoal? Ainda bem que isso mudou no final do primeiro filme. E agora, na continuação, a gente vê que as duas se dão muito bem. Quando a Nojinho reconhece o brócolis na infância da Riley, automaticamente ela quase vomita. Em primeiro lugar, não tem sentido a emoção verde saber o que é um brócolis sem nunca ter visto antes. Pelo menos as outras emoções nunca tinham. Em segundo lugar, a gente vê que a Riley continua não gostando, quando vê que em São Francisco eles servem o vegetal na pizza, e a sua mãe concorda com ela. Mas é aí que não tem cabimento. Se a gente voltar para a cena da infância da Riley, note que tanto seu pai como a sua mãe
tem em seus pratos uma fatia de pizza e ao lado tem brócolis. Isso é praticamente uma pizza de brócolis, você não acha? Mas uma coisa que não faz muito sentido lógico em Divertidamente envolve a famosa máquina de namorados imaginários da garota. Na cena, a gente vê que o aparelho produz um misto de Justin Bieber com Harry Styles. Ao ver aquilo, a Alegria faz cara de nojo e coloca a língua pra fora. Mas se você pensar bem, não deveria ser o contrário. Afinal, se aquele é o modelo de garoto que a Riley gosta, significa que ela ficaria feliz em namorar com alguém como ele. Por essa perspectiva, a Alegria deveria ter gostado de ver a máquina, você não acha? Ela é a Alegria, gente. E namorar deixa todo mundo, ou quase todos, alegres. Mas o que nos deixa feliz de verdade é ver todos esses detalhes desse filme que a gente gosta tanto. Por isso estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!